Olá a todos! Hoje iremos falar sobre uma grande dinastia, os Tudor, que governaram a Inglaterra entre 1485 e 1604. Surgindo a partir da Guerra das Rosas, o governo dos monarcas desta dinastia marcou profundamente a Inglaterra e mudou o seu curso para sempre. A história desta dinastia começa com o rei Henrique VII, que lutou contra Ricardo III na Batalha de Bosworth Field, tomando para si o trono de Inglaterra. A Guerra das Rosas foi uma guerra entre as casas de Lancaster e de York pelo trono inglês. Em 1585, quem tinha o poder era a Casa de York, com Ricardo III, e Henrique Tudor representava o lado de Lancaster pela linhagem da sua mãe, Lady Margaret Beaufort. O seu pai morreu quando era pequeno. Eduardo VII foi educado e treinado pelo seu tio Jasper, o conde de Pembroke. Quando o rei Eduardo IV conseguiu o poder em 1471, Henrique fugiu para a Bretanha e esteve no exílio por 14 anos. Lá, com a ajuda do seu tio Jasper e de apoio de alguns dos nobres ingleses, viajou para a Inglaterra e tomou o trono de Inglaterra para si. Para selar a paz entre as casas de York e de Lancaster, casou com Elizabeth de York, filha mais velha do falecido rei Eduardo IV de York e sobrinha do rei Ricardo III de York. Juntos tiveram 7 filhos, dos quais 4 chegariam à vida adulta: Arthur, o herdeiro do trono, Margarida, Henrique e Maria. Para selar uma aliança duradoura com outros reinos, o rei Henrique VII selou uma aliança política, através de um matrimónio entre o príncipe Arthur e a princesa Catarina, filha dos reis católicos Isabel I de Castela e o rei Fernando II de Aragão. Também combinou o casamento entre a sua filha Margarida com o rei James IV da Escócia, e a sua filha Mary casaria com o rei de França. Henrique, ao longo do seu reinado, tomou medidas importantes, como a reorganização do exército, a promoção do comércio e da navegação, a realização de um tratado comercial de extrema importância com a Holanda e encheu o tesouro real. Garantiu a manutenção do seu poder, diminuindo o poder na nobreza, e melhorou a arrecadação de impostos. Em 1501, celebrou-se a união entre o príncipe Arthur e a princesa Catarina de Aragão. Contudo, o príncipe morreria uns tempos depois, vítima de uma doença, fazendo com que Henrique se tornasse o herdeiro do trono inglês. Para manter a aliança entre Espanha e Inglaterra, Catarina casou-se com o irmão mais novo do seu falecido marido. Henrique VII faleceu em 1509, subindo assim ao trono o seu filho Henrique como Henrique VIII. A mãe de Henrique, Elizabeth da Casa de York, já tinha falecido, a 11 de fevereiro de 1503. O início do seu casamento foi descrito como feliz, tendo a rainha dado à luz a um filho em 1511, contudo a criança morreu meses depois. Catarina sofreu um aborto em abril de 1514 e em 1516 deu à luz à única filha do casal, a princesa Maria. O rei Henrique VIII teve algumas amantes, dentro delas Isabel Blount, que deu ao rei um filho barão. A filha Maria, segundo as leis de sucessão, era considerada a sua herdeira natural. Contudo, o rei não concordava, querendo que lhe sucedesse um filho barão para perpetuar a linhagem de Tudor. Desejava então divorciar-se da sua esposa, tendo pedido ao Papa a anulação do seu matrimónio, ao qual lhe foi negada, muito pela influência de Carlos I de Espanha, sobrinho de Catarina. A recusa papal levou Henrique VIII a romper com Roma e declarar-se como o chefe da Igreja inglesa. Posteriormente, o rei divorciou-se de Catarina e retirou a sua filha Maria da linha de sucessão, casando-se com a sua amante Ana Bolena, fazendo dela rainha de Inglaterra. Em setembro de 1533, Ana dá à luz uma menina de nome Isabel. O casamento era perturbado, com tempos de calmaria e outros nem tanto, e quando Ana abortou em 1534, Henrique começou a pensar em separar-se de Ana. Em 1536, a rainha Ana sofreu um aborto de um feto masculino, de apenas 15 semanas. Ana tinha muitos inimigos dentro da corte inglesa, e com a ajuda da sua influência, o rei decidiu prender Ana Bolena, acusando-a de traição e incesto. Ana Bolena foi considerada culpada e executada a 19 de maio de 1530. Em seguida, o rei casou-se com uma das damas de Ana Bolena, Jane Seymour.
Jane viria a morrer de parto em 1537, ao dar à luz a um filho chamado Eduardo. Em seguida, em busca de uma aliança política, o rei Henrique VIII voltou-se a casar, desta vez com a irmã do Duque de Cleves, Ana de Cleves. O rei mandou a Cleves um dos seus maiores pintores da sua época, Hans Holbein, para pintar o retrato da sua futura noiva, e gostando do que via, o rei decidiu casar com Ana. Contudo, quando ela chegou à corte, o rei logo quis anular o casamento, alegando que o retrato não era igual à sua noiva. Alegando o motivo de não consumação do casamento, este foi dissolvido. O rei concedeu à sua ex-esposa uma grande pensão, 2 palácios e concedeu-lhe o título Amada Irmã do Rei, dando-lhe um importante estatuto. Foi nesta altura que o primeiro-ministro de Henrique, o poderoso Cromwell, caiu em desgraça, sendo acusado de traição e executado. Em 29 de julho de 1540, Henrique VIII casou-se com Catarina Howard, que era muito mais nova do que o rei e prima da Ana Bolena. O rei cobriu a nova rainha com riqueza, roupas e joias. Mas acontece que a rainha começou a ter um caso com Thomas Culpeper, um nobre da corte inglesa. Essa traição foi posteriormente descoberta e a rainha e o seu amante foram presos e executados. Em 1543, Henrique VIII casou com Catarina Parr, que tinha uma ótima relação com as filhas do rei e com a sua influência, o rei voltou a meter as filhas na linha de sucessão, que anteriormente tinham sido removidas. O rei já no fim da sua vida começou a ter problemas de saúde, acabando por falecer em 1547, aos 55 anos. O reinado de Henrique VIII marcou profundamente o curso de Inglaterra para sempre. Ao cortar relações com Roma e declarar-se o chefe da Igreja de Inglaterra, mudou alguns costumes católicos, adaptando-os para uma nova visão. Também dissolveu os mosteiros, conventos e confrarias, ficando com as suas riquezas e terras, enchendo dessa forma o tesouro real. Ao mesmo tempo, foi no seu reinado que se deu os atos das leis em Gales, onde no país de Gales foram introduzidas leis iguais às de Inglaterra, e o sistema de administração foi modificado, adaptando-se à maneira inglesa da época, de maneira a unificar o país de Gales à Inglaterra, formando assim um único Estado. Com a morte do rei Henrique VIII, sucedeu-lhe o seu filho, Eduardo VI. Perante a maioridade do rei, que subiu ao trono com apenas 10 anos, foi nomeado um conselho de regência, presidido por Edward Seymour, o seu tio materno, e depois por João Dudley, primeiro duque de Northumberland. Com uma saúde frágil, o rei acabou por falecer com apenas 15 anos de idade. O seu reinado foi marcado pela aderência de Inglaterra ao protestantismo, e os membros do seu conselho, com medo que Mary subisse ao trono, fizeram com que o rei declarasse Joanna Grey, sua prima, como sua sucessora. A razão desta decisão era que Maria era uma católica fervorosa, enquanto Joanna Grey era protestante. Esta foi declarada rainha, contudo o seu reinado só durou 9 dias, em que Maria chegou a Londres e fez um golpe de Estado, destronando Joana, mantendo-a presa na Torre de Londres e mandando executar Northumberland. Maria subiu ao trono como Maria I. Maria, que subiu ao trono em 1553, teve imenso apoio popular, principalmente da facção católica. Mandou regressar à corte os católicos que tinham sido perseguidos, enquanto que os protestantes mantiveram-se quietos e alguns foram para o exílio, e mandou proclamar a legitimidade do casamento dos seus pais. Maria, que contava com 38 anos, decidiu casar-se com Filipe, o herdeiro de Carlos V de Espanha. Contudo, nem todos ficaram felizes com esta decisão, surgindo uma revolta por parte de um jovem nobre, chamado Thomas Wyatt, que contava com o apoio da facção protestante. Mas esta revolta falhou, e este foi executado. Mais tarde, Joanna Grey também foi julgada e executada. Durante o seu reinado de 5 anos, Maria I restabeleceu os ritos da Igreja Católica e a supremacia papal, perseguiu os hereges, sendo muitos condenados à fogueira, fazendo com que até hoje ela tenha o nome de Bloody Mary, que quer dizer Maria Sangrenta. Maria apresentava uma saúde frágil e não conseguia engravidar, chegando mesmo a ter 2 gravidezes psicológicas. Em 1558, Maria I morre, sendo sucedida pela sua meia-irmã, a
A Rainha Isabel I. Foi durante o reinado de Isabel I que a Inglaterra viveu a sua época de ouro, em que a Inglaterra conheceu uma expansão a nível comercial e territorial, estabelecendo assim o início de um grande império, o Império Britânico. Isabel I subiu ao poder em 17 de novembro de 1558, com 25 anos de idade. Quando Isabel subiu ao trono, o protestantismo ganhou outra vez preeminência sobre o catolicismo. Isabel considerava-se protestante, mas adotou símbolos cristãos. Apoiou o estabelecimento de uma igreja protestante inglesa com o ato de supremacia de 1559 e considerou-se a governadora da igreja anglicana. Isabel enfrentava vários obstáculos, dentre deles o seu sexo, pois era considerado um sexo fraco, levando a que adotasse a imagem de virgem, levando assim uma adoração religiosa e uma figura de ordem mística, quase como superior, igualando-se à figura da Virgem Maria. Isabel teve ao longo da sua vida vários pretendentes, contudo, nunca chegou a casar-se, apelando-se mais à sua ideia de Virgem Maria. Isabel, no seu reinado, enfrentou inimigos políticos, principalmente a facção católica, que havia como ameaça. Dentro dessa facção estavam incluídos o Papa Pio V e o rei de Espanha e ex-cunhado, o rei Filipe II de Espanha e I de Portugal. Em fevereiro de 1570, o Papa Pio V promulgou uma lei, excomungando Isabel I, levando assim maior divisão entre católicos e Isabel. Era a intenção de Filipe II e do Papa colocar Maria Stuart no trono inglês, fazendo com que Inglaterra e Espanha entrassem em guerra. A 28 de maio de 1588, saiu de Lisboa cerca de 130 barcos, 8.000 marinheiros e 18.000 soldados, com o objetivo de invadir a Inglaterra e destronar Isabel I. Ficou conhecida como a Invencível Armada, contudo, esta provou-se o contrário. Ao chegar próximo da costa da Grã-Bretanha, ocorreram várias tempestades, levando a um grande naufrágio e, consequentemente, à vitória dos ingleses e à derrota dos espanhóis. Foi no reinado de Isabel I que a Inglaterra começou a semear as primeiras sementes para a formação do grande império, com a descoberta de novos territórios, a ação de corsários e mantendo relações de comércio por toda a Europa e pela Ásia, nomeadamente com o Império Otomano, levando assim à formação de uma classe mercantil forte e próspera. Foi no reinado de Isabel que foram lançadas as Poor Laws, em que consistia na ajuda aos mais pobres e aos mais necessitados, como por exemplo com a construção de hospitais para os doentes e de lares e escolas para as crianças pobres e órfãs. Nos últimos anos de reinado, a Rainha Virgem enfrentou novas dificuldades e a economia descaiu, os impostos a subir, más colheitas e os custos do governo a aumentar. Por outro lado, os católicos começaram a sofrer mais perseguições. Isabel faleceu 24 de março de 1603, com 69 anos. Foi sucedida pelo filho de Maria Stuart, o rei Jaime VI da Escócia e o I de Inglaterra, levando assim à unificação da Inglaterra e da Escócia.